5. Perry Colbin e Robert Bethune. O Parliament House era um hotel de alto padrão no centro de Birmingham, Alabama. Inaugurado em 1968, o hotel hospedou o presidente Richard Nixon e o comediante Bob Hope em 1975. O restaurante Barão da Carne estava localizado no hotel em 29 de janeiro de 1975. Houve uma discussão entre o garçom de 58 anos, Roberto Bethune, e o assistente de maître de 56 anos, Perry Colbin. Um cliente deixou gorjeta de $20 e eles discutiram a quem ela pertencia. Ajustando pela inflação, isso equivaleria a cerca de $120 em 2025. No dia seguinte, 30 de janeiro de 1975, os homens ainda discutiam sobre a gorjeta de $20 ao chegarem ao trabalho. Às 17h45, pouco antes do restaurante abrir, os dois homens estavam a cerca de 1,5 metro de distância e gritavam um com o outro diante dos colegas de trabalho. De repente, ambos sacaram armas de fogo e dispararam cerca de 3 tiros um contra o outro. Ambos foram atingidos por uma terceira bala e morreram na hora. 4. John Gatson e Betty Jo Perry Gatson. Em 2003, John Gatson tinha 47 anos e morava em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Ele era policial rodoviário estadual há 24 anos. Ele era casado com Betty Jo Perry Gatson, de 49 anos. Eles estavam casados há apenas 17 meses e moravam em um apartamento. Ninguém notou nada em comum sobre o casal e não parecia haver nenhum problema entre eles. Em 29 de julho de 2003, João trabalhou como patrulheiro e foi para casa às 13h47. Beth ligou para o 190 durante a chamada de 7 minutos. Ela é ouvida discutindo com João. Ela exigiu saber onde ele estava na noite anterior e João disse que tinha estado em um motel. João é ouvido pedindo que sua esposa vá até ele. Há um som de luta seguido por vários tiros. Em seguida, a ligação é interrompida. Então João ligou para o 190 e disse que precisava de uma ambulância. Os primeiros socorristas chegaram ao apartamento e encontraram Betty Jo Perry Gatson, de 49 anos morta, e João Gatson, de 48 anos consciente, mas sangrando muito. Ele foi levado para o hospital, onde passou por uma cirurgia. No entanto, ele morreu cerca de 4 horas após ser baleado no apartamento. Eles encontraram uma arma. Era a arma de serviço reserva do John. A polícia determinou que Beth pegou a arma e atirou em John 4 vezes no torso. John conseguiu tirar a arma da esposa e atirou na cabeça dela, matando-a instantaneamente. Com base na ligação telefônica, parece que o assassinato surgiu de uma disputa doméstica, mas a polícia nunca falou publicamente sobre um motivo. Número 3. Sheldon e Cassandra Appleman. Em 2019, Sheldon e Cassandra Appleman viviam na zona rural de Martinsburg, Pensilvânia. Eles estavam casados há cerca de 9 anos e tinham 3 filhos, porém não tinham a guarda deles. Em maio de 2016, Sheldon se declarou culpado de agredir um dos filhos e eles perderam a guarda das crianças. No mesmo ano, Cassandra teve um bebê, mas também perdeu a guarda da criança. As 3 crianças estavam morando com parentes. Tanto Sheldon quanto Cassandra tinham deficiência intelectual e Sheldon tinha doença mental. Ele tomava medicação que não deveria ser usada com álcool, mas Sheldon frequentemente abusava do álcool. Por causa dos problemas de Sheldon, ele teve dificuldades na escola e abandonou os estudos na 10ª série. Ele também não conseguia manter um emprego. A polícia também já tinha sido chamada à casa deles várias vezes por causa de brigas violentas entre Cassandra e Sheldon. Em 21 de janeiro de 2019, um vizinho chamou a polícia. Tinha nevado muito nos últimos dias e ninguém tinha limpado a neve na casa da família. A polícia foi até a casa e encontrou o casal morto. Ambos foram esfaqueados várias vezes com uma faca encontrada no local. Sheldon havia sido esfaqueado várias vezes no abdômen. Cassandra foi esfaqueada na região do peito e do pescoço. A princípio, acreditou-se que Sheldon, de 49 anos, atacou a esposa e depois se matou com a faca.
Porém, o patologista afirmou que o ângulo dos ferimentos mostrava claramente que não foram auto-infligidos. O patologista concluiu que eles se mataram um ao outro. Cassandra estava com a faca e esfaqueou Sheldon primeiro, depois Sheldon de alguma forma conseguiu tirar a faca dela. Em vez de tentar se salvar, ou percebendo que já não tinha salvação, ele matou Cassandra a facadas. A polícia não sabe o motivo ou o que desencadeou a briga mortal, porque as únicas pessoas que sabem disso estão mortas. 2. Marlon D. Tank e Richard Farakis. Em julho de 2003, Marlon D. Tank vivia uma fase difícil. Marlon e sua esposa, Marlene D. Tank, estavam separados e ela vivia com outro homem. Marlon conheceu Marlene através de um anúncio pessoal, 12 anos antes, em 1991. Marlon tinha 8 anos a mais que ela. Eles se casaram um mês depois de se conhecerem. Foi o segundo casamento de Marlon e o terceiro de Marlene. Na época, Marlene era secretária jurídica e Marlon, aposentado. Marlon havia trabalhado no Escritório de Suprimentos e Serviços Federais da Administração de Serviços Gerais. No antigo trabalho, lembravam dele por enfrentar supervisores que pediam para contratar pessoas. Por causa da afiliação política deles, Marlon era firme ao dizer que precisavam contratar a pessoa mais qualificada para o cargo. Marlon e Marlene se estabeleceram em Smith Mountain Lake, Maryland, depois que se casaram. Os amigos e a família de Marlon notaram uma mudança nele. Curiosamente, Marlon não deixava os netos visitarem sua casa. Supostamente era porque Marlene sentia ciúmes. Marlon também se afastou dos seus amigos. Marlene gostava de gastar dinheiro e Marlon, um aposentado, vivia de uma renda fixa. No início de 2003, Marlon percebeu que estava quase sem dinheiro. Em abril de 2003, a mãe dele morreu. Enquanto Marlon estava em Michigan para o funeral, Marlene escreveu uma carta para ele dizendo que, após 12 anos de casamento, ela estava o deixando. Ela começou a namorar Richard Farakis, de 64 anos. Richard era psiquiatra, mas se aposentou após trabalhar por 30 anos nas escolas públicas do estado de Nova York. No entanto, Marlene não ficou com Richard e por vários meses ela ficou indo e voltando entre os dois homens quando estava com Marlon. Embora ele não pudesse pagar por isso, ele gastava dinheiro com ela. Por exemplo, ele comprou joias para ela em meados de julho. Marlene morava com Richard Farakis na casa dele em 12 de julho de 2003, às 2h. Eles estavam na cama. De alguma forma, Marlon, de 64 anos, que estava vestido com roupa de camuflagem, entrou na casa deles. Ele portava uma pistola semiautomática, calibre 45. Richard Farakis, de 62 anos, ouviu Marlon e disse para Marlene pegar a arma dele. Ela entregou para ele o revólver Magnum, .357 dele. O que Marlon talvez não soubesse é que Richard era um atirador treinado e instrutor certificado de armas de fogo. Richard encontrou Marlon no corredor. Não se sabe quem atirou primeiro, mas Marlon atirou em seu rival romântico 3 vezes. Uma vez no braço, uma vez na perna e uma vez no abdômen. Enquanto isso, Richard disparou 2 tiros em Marlon, um no abdômen e outro na cabeça. Marlon morreu no local. Richard foi levado para o hospital. Ele viveu por mais 3 dias e depois sucumbiu aos ferimentos. Marlene não ficou ferida no tiroteio. Wallace e Wickley. Bay Minette é uma pequena cidade cerca de 30 milhas a nordeste de Mobile, Alabama. Em 2007, era o lar de Wallace Wickley, de 70 anos que viveu a maior parte da vida na mesma rua. Quando era jovem, serviu na Marinha. Depois, ele trabalhou como eletricista para a empresa de agroquímicos e biotecnologia agrícola Monsanto. Em 2007, ele já estava aposentado há vários anos. Wickley morava sozinho em vários acres de terra e não interagia muito com seus vizinhos. Sabiam que ele tinha temperamento explosivo, era rabugento, gostava de beber e tinha muitas armas. O que eles talvez não soubessem era que ele era suspeito de um assassinato. Em agosto de 2000, Wickley dividia o quarto com Lane Matthews, de 53 anos.
Matthews foi oficial de justiça no condado de Mobile, Alabama. Um oficial de justiça é um cargo eletivo, e Matthews era responsável por tarefas como entregar intimações e outros documentos legais. Ele ocupou o cargo por 8 anos, mas renunciou depois de ser parado dirigindo embriagado. Em 2000, Matthews trabalhava como oficial de justiça e também administrava um negócio de detalhamento de carros. Em 25 de agosto, Weekly chamou a polícia e relatou o sumiço de Matthews. Ele disse que Matthews saiu 3 dias antes e que não o via desde o dia seguinte ao registro do desaparecimento feito por Weekly. Seu corpo foi encontrado por pescadores no rio Dios, a cerca de 11 quilômetros de Bay Minette. Ele havia sido baleado no peito vários dias antes. Matthews estava completamente vestido e sua carteira estava em um dos bolsos. A polícia suspeitava dele porque, segundo confessou, foi a última pessoa a ver Matthews vivo. Porém, a polícia nunca encontrou provas que o ligassem ao assassinato, então ele não foi acusado. Ele continuou sendo o único suspeito. No dia 20 de março de 2007, a irmã de Wallace Weekly foi até a casa dele e fez uma descoberta perturbadora. Ela encontrou o corpo sem vida do irmão de 70 anos no corredor da casa dele. A cerca de 5 metros dali estava o corpo sem vida de outro homem. Ela chamou a polícia. A polícia identificou o outro homem como John Dramey, 51 anos. Ele era encanador e havia se separado da esposa recentemente. A polícia determinou que ele havia sido um colega de quarto intermitente de Weekly. Por vários dias, os 2 colegas de quarto vinham discutindo. 2 dias antes dos corpos serem encontrados, Dramey foi até a casa. Ele estava juntando suas coisas e se mudando. Acredita-se que os 2 homens discutiram. No corredor, o menino Wallace Weekly, de 7 anos, atirou em John Dramey, de 51, com uma pistola calibre 22. A bala atravessou o pulmão de Dramey e ficou na coluna. Dramey quase sempre carregava uma faca de caça de 15 centímetros com ele, mesmo tendo um buraco no pulmão e uma bala na coluna. Ele alcançou Wallace e o esfaqueou 10 vezes no pescoço, no peito e no estômago. Dramey então andou cerca de 5 metros até a sala de estar e tentou fazer uma ligação, presumivelmente para o 190. Ele conseguiu tirar o fone do gancho, mas não ligou para ninguém antes de morrer. A polícia concluiu que foi um duplo homicídio e encerrou o caso. O assassinato de Lane Matthews continua oficialmente sem solução, mas a polícia está confiante de que Wallace Weekly foi o assassino. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradecemos se inscrever no canal. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir.